Fala galera, muito boa tarde. Eu vou lançar esse episódio hoje, sábado às 3 horas, mas nós estamos aqui de manhã na gravação fazendo esse podcast para você. Esse podcast que é da Igreja de Rondonópolis, é um podcast que nasceu no coração de Cristo para essa geração, para que nós possamos ser abençoados com todas as pessoas que já passaram por essa mesa, por todos os pastores, os líderes, os apaixonados por Jesus que já sentaram nessa cadeira para poder compartilhar um pouco da sua história, compartilhar suas experiências conosco, que você possa ser abençoado e que você possa aprender e junto conosco aqui ser renovados todos os dias. Porque o propósito dessa mesa, o propósito dessa comunhão é essa: colaborar na renovação da mente da nossa geração e, lógico, promover um pouquinho mais a unidade do corpo de Cristo. Nós sabemos que isso não é de nós, isso é uma obra de Deus, é só o Espírito nos usando como vasos, na mão do oleiro, para que ele possa preencher e transbordar o amor dele para todas as pessoas. Então, não se esqueça, deixe seu like nesse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, pegue esse link, manda nos grupos, que eu tenho certeza que vai ser uma mesa extremamente abençoada. Hoje eu não estou com meu parceiro aqui, com o Lucas, mas que o Senhor possa abençoar a vida dele, está fazendo a obra lá no restaurante comunitário. Um abraço para a galera aí, tamo junto. Hoje eu tô com um pastor Genival. Pastor, seja muito bem-vindo aqui na mesa do Fundamental, para poder compartilhar um pouquinho da sua história. Já teve junto com os nossos outros amigos lá da Gotas de Sabedoria, contando um pouquinho da história também, mas vai compartilhar aqui com a gente também, né? Obrigado, Felipe. Obrigado a todos os nossos irmãos que têm apreciado o trabalho. E é uma honra para mim poder estar aqui, para a gente poder contribuir de certa forma, dentro das nossas possibilidades, contribuir com o trabalho excelente que os irmãos têm feito. Que Deus continue abençoando graciosamente. Então, me sinto muito honrado por estar aqui com os irmãos nessa ocasião. Amém, glória a Deus. O pastor estava compartilhando um pouquinho já da história, da trajetória de vida aqui com a gente. Conta um pouquinho, pastor, como é que foi essa... você falou que é nordestino, Conta, só voltando um pouquinho dessa história aí, como é que foi ir para cá, como é que foi mudar toda essa dinâmica lá, Como é que era a sua vida lá? Conta um pouquinho para nós dessa trajetória de vida sua, ali da infância até essa adolescência, e como é que foi essa trajetória aqui em Rondonópolis. Ok. É uma longa história. Até chegar aqui, É uma longa história e eu vou procurar resumir, para não ser tão cansativo para os nossos telespectadores. E na medida que você achar conveniente, você pode me interromper e mudar o assunto para a gente ir mudando, tá? Muito bem. Então, meu nome é Genival, sou casado há 24 anos, a minha esposa é a Risodete, pessoa maravilhosa, sou suspeito a falar dela. Então estamos juntos há 24 anos, casados, graças a Deus. O Senhor nos presenteou com 3 filhas maravilhosas, a Raine, a Raíssa e a Ráfila. A Raine tem 23 anos, a Raíssa agora completou agora em setembro 20 anos, e a Ráfila em dezembro completa 19 anos, a nossa caçula. Tenho uma neta, a Maia, inclusive, está esse final de semana lá em casa comigo. Olha o sorriso do povo, É uma gracinha. Então, a Maia tem 3 meses e é uma benção. Pois bem, eu sou nordestino, eu nasci no estado de Alagoas, nasci em um município chamado Ibateguara. Eu não conheço a cidade em si, eu nasci na área rural desse município, dessa cidade. E a cidade mais próxima que tinha para nós frequentarmos ali na região onde a gente morava, fica no interior de Pernambuco, no estado de Pernambuco. Então a gente atravessa o rio que divide os 2 estados e tem uma cidade chamada Maraial. E nessa cidade que fica do lado, fica no estado de Pernambuco, eu fui registrado. Então eu sou naturalizado pernambucano, meus documentos consta que eu sou pernambucano, mas eu nasci na verdade no estado de Alagoas. Então eu tenho o privilégio de desfrutar dessa dupla cidadania, alagoano e pernambucano, então são pessoas maravilhosas. Conheço na verdade mais do estado de Pernambuco do que propriamente do estado de Alagoas.
E tive a minha experiência com o cristianismo aos 14 anos de idade, na Igreja Assembleia de Deus. Batizei e fiquei um tempo afastado, né? Depois de um ano eu me afastei da igreja. E nesse período de afastamento, já na minha mocidade, né? Já jovem, né? Então eu conheci a Risodete, que é a minha esposa, e aí nós nos casamos lá no Nordeste. Devido às dificuldades financeiras, eu já tinha alguns parentes que moravam aqui no Mato Grosso, na cidade de São Pedro da Cipa, e eu entrei em contato com eles e eles me apoiaram fazer a migração, né, do Pernambuco para cá, para o Mato Grosso. Em 2001 eu mudei e vim para cá, para o Pernambuco, vim para cá, para o Mato Grosso, para trabalhar na usina Jaciara, onde nós trabalhamos aí 9 anos e 6 meses. Trabalhei na usina Jaciara e depois eu pedi demissão, a usina me demitiu e eu voltei para o Pernambuco novamente. Essa migração, ela acontece muito, né, de pessoas que vêm de lá para cá, né, de outros estados, não só do Nordeste, mas também aqui tem Mato Grosso, na verdade é uma miscelânea de culturas e pessoas, né, que aqui tem pessoas do Sul, tem Sudeste, paulista tem demais aqui, nordestino, pessoal do Norte que vem para trabalhar. E aqui no Mato Grosso a gente tem pelo menos essa é a minha visão, me corrija se eu estiver errado, mas parece que a gente tem uma mentalidade dentro do evangelho até, né? O que faz muito dessa teologia da prosperidade ser algo muito forte aqui. Eu acredito isso na minha visão, tá? Posso estar bem enganado. Mas você acha que tem correlação com isso, do que a pessoa vem para trabalhar e aqui a intenção dela é ganhar dinheiro, aí ela vai, né, justamente para esse lugar onde ela ouve que, Jesus vai te prosperar, Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo e tal. Você acha que tem um pouco de relação essa migração com esse pensamento e encontrar aqui, né, essa mentalidade, ou isso é geral, assim? Felipe, no meu ponto de vista, eu entendo que assim, essa questão, né, dos diferentes estilos religiosos, né, denominacionais, digamos assim, eu acredito que cada denominação, com o seu estilo, o seu jeito de ser, procura se estabelecer exatamente aonde há um movimento social, aonde há assim uma aglomeração social. Uhum. Então ali entende-se, né? Principalmente, né, o meio cristão, entende-se que ali é um lugar apropriado para pregar o evangelho, para alcançar pessoas para Cristo. E com esse desejo, cada igreja com a sua característica procura, né, alcançar pessoas. E aquelas igrejas que são mais, digamos assim, as denominações, às vezes até seitas, né, que são mais populares, que oferecem mais aquilo que é mais do interesse do ser humano, isso, se sobressai, conquista mais pela promessa, pela proposta. Infelizmente, em algumas situações, às vezes, as promessas elas não alcançam seus objetivos, as pessoas não alcançam os objetivos das promessas feitas. E aí vem frustrações, às vezes, né, por parte de algumas pessoas nesse sentido. Então, eu penso nesse... Porque aqui a gente tem um público muito grande desigrejado. Talvez seja justamente por conta dessa expectativa errada que vai para o evangelho. Porque a gente vê que o evangelho não é essa, né? Lógico, eu vejo, por exemplo, o que o senhor fez na sua vida, né? Ele tirou de uma profissão que, na verdade, não é nem a questão da profissão, mas é essa mentalidade, né? Da dificuldade e tal ali. O senhor trabalhou na lavoura. Na lavoura de cana de açúcar. Trabalhei, né? 18 anos na lavoura. 18 anos na lavoura. Então, ali é uma dificuldade que, com certeza, é um trabalho que, um desgaste enorme, físico, mental, né? Ali, debaixo do sol e tal. Eu vejo que o Senhor, ele tem algo melhor, né? Mas
não é esse o propósito, né? Não é esse o propósito. O propósito do evangelho é justamente essa transformação de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas continuando um pouquinho da sua história, como é que foi toda essa transformação? Você chegou aqui, começou o seu trabalho, e qual que foi essa virada de chave, esse ponto-chave para poder querer ser pastor, né, de uma igreja presbiteriana e tal? Como é que foi essa virada de chave? Então, Felipe, aconteceu da seguinte maneira. Quando eu vim para cá, para o Mato Grosso, eu vim para trabalhar na usina, para cortar cana, como eu falei, né, no início. Então eu trabalhei, já havia trabalhado lá no Nordeste também, no corte da cana, e eu vim para cá porque, na época, a usina, as duas usinas aqui em Jaciara, né, a usina Jaciara e a usina Pantanal, que está dentro do mesmo município de Jaciara, estavam em funcionamento, funcionando bem, e eu vim para trabalhar na usina. Quando eu cheguei aqui, eu tinha o 4º ano do ensino fundamental, e comecei a trabalhar na usina, e em 2005 eu conheci um amigo que é o meu pastor, meu mentor, o reverendo Emerson. Forte abraço, meu mestre, Deus continue abençoando. Olha, já esteve aqui, né? Então, assim, o reverendo Emerson, ele entrou assim, foi uma pessoa enviada de Deus na minha vida para essa mudança de chave. Então, ele percebeu que ele entendeu que eu tinha, né, condições de sair daquele contexto. Ele sempre deixou claro para mim que é um trabalho honroso. Qualquer trabalho, se você tiver a oportunidade de ouvir o reverendo Emerson dando estudo, pregando, então ele sempre enfatiza isso, a importância do sapateiro, a importância do engraxate, a importância do que trabalha na coleta, né, da limpeza na cidade, que trabalha na roça, do vaqueiro. Então, para ele, assim, não tem diferença. Cada profissional tem a sua importância, e de fato eu compartilho com o meu mestre, né, desse ponto de vista. Então, esse é um dos pontos também muito forte da reforma protestante, né, valorizar as funções, né, cada sujeito na sua função. Então ele deixou claro para mim: Genival, é um trabalho honroso, mas você tem condições de conseguir algo mais. Além disso, você tem mais possibilidade, tem mais opções, você não ser apenas, né, dependente do corte da cana, do serviço braçal, mas você tem condições de estudar e desenvolver outras habilidades como opção também. E eu voltei a estudar por incentivo dele. Em 2006 eu voltei a estudar. Estudei ali os primeiros 6 meses, foi antes de começar a safra. Quando começou a safra, aí ficou muito difícil para mim, o calor, aí o desgaste físico, eu queria desistir. Ele me incentivou, aí a minha esposa entrou também em cena, me incentivando. Os professores que eu já estava criando, né, ali uma familiarização com os professores na escola também, me incentivaram muito, me ajudaram muito para que eu não desistisse, e eu fui caminhando. O reverendo Emerson me ajudando, me pastoreando, me mentoreando, e eu concluí o ensino médio. Concluindo o ensino médio, eu fui embora para o Pernambuco, né? E aí a ideia de ser pastor jamais passava pela minha cabeça. Não passava pela minha cabeça, até mesmo assim, qualificação, fazer uma faculdade, alguma coisa nesse sentido. Então eu voltei para o Pernambuco em final de 2010, fiquei 2011, 2012. E em 2012, no início de 2012, o reverendo Emerson, ele me convidou para voltar para São Pedro da Cipa novamente, não mais para trabalhar na usina, mas para trabalhar agora como um obreiro, né, tempo integral na congregação, onde eu havia congregado antes. Então ele me fez essa proposta, o conselho, né, ele, juntamente com o conselho da igreja Jaciara, os presbíteros me fizeram esse convite desafiador, e a princípio eu resisti. Foram no mínimo aí uns 5, 6 meses, né, resistindo à proposta dele da igreja, até que ele foi conversando, esclarecendo algumas coisas. Eu conversei com a minha esposa por último, eu falei para ele: se a minha esposa decidir ir, se ela estiver de acordo, nós podemos pensar na proposta, se ela não quiser, não tem como. Eu perguntei para minha esposa se ela aceitaria voltar, ela falou que aceitaria. E aí ela também topa tudo, né? Topa tudo, né? Por isso que eu falei para você, é uma pessoa fora de série, minha esposa, né? Então ela aceitou. Eu falei para ela: olha, é muito desafiador, porque nós não temos experiência, então vamos exercer uma atividade agora a nível de pastoreio, né? Claro, não vou ser um pastor, mas assim, vou fazer esse trabalho, caminhar com os irmãos, eu tenho que pregar, eu tenho que dar estudo, e eu não tenho qualificação para isso. Se der errado, nós vamos voltar para a usina de novo, tudo de novo, voltar a estaca zero. Ela falou: se Deus colocar no seu coração, se você quiser ir, vamos. Aí eu falei: então
desse jeito eu vou dar resposta positiva, pastor. Aí confirmei com o pastor Emerson, e aí nós voltamos em 2013, e aí comecei a trabalhar como evangelista. Né? Eu era presbítero, aí como presbítero evangelista. Né? Então, eu trabalhava, fiquei à disposição da igreja, a igreja me sustentou financeiramente, para eu e a minha família fazer o trabalho na congregação lá em São Pedro da Cipa. Fazendo o trabalho, a igreja propôs para mim eu fazer um curso à distância, né, um curso técnico de evangelista à distância, EAD, e aí eu fiz o curso. Depois que terminei o curso, aí eu fui tomando gosto com o pastoreio, lidar com pessoas, e tendo mais intimidade com a Bíblia, tendo mais intimidade, né, com materiais teológicos, o pastor Emerson me ajudando, me mentoreando, e eu fui fortalecendo minhas convicções. Aí quando surgiu a oportunidade para mim ir para o seminário, aí eu fui para o seminário, fiz o curso, né, bacharel em teologia, formei em 2020, e aí fui avaliado pelo nosso presbitério, e pela providência do Senhor e a generosidade dos meus irmãos, né, colegas pastores, fui ordenado em 2021 e estamos servindo ao Senhor ali na Igreja Presbiteriana Central de Rondonópolis, contando com a generosidade dos irmãos também, a providência de Deus. Então tem sido basicamente essa a nossa trajetória. E eu percebo na nossa trajetória, né, como que foi importante essa insistência, essa proximidade das pessoas, né, próximas a você ali, para que você permanecesse, para que você continuasse, né, nessa busca do conhecimento, né, nessa continuidade do trabalho ali com aprendizado, né? Sim. E como que você lidava com isso no momento? Porque ser cobrado né, e essa persistência não é tão fácil na hora. A gente falando depois, né, pô, agradece e tal, mas ali na hora não é tão gostoso, né? Como é que foi lidar com essa persistência, com essa com as pessoas ali incentivando você nesse momento? Então, com a experiência, né, que eu já tinha de vida, então eu já estava aí com os meus 25 anos, caminhando aí para os 30 anos, então essa insistência eu sempre procurei ver como algo positivo. Em que sentido, né? Então eu via as pessoas acreditando em mim. Então qual que era o meu pensamento? Se as pessoas estão acreditando em mim, então por que eu agora que sou o resultado final dessa história, por que eu não vou acreditar em mim mesmo e investir naquilo que as pessoas estão me incentivando a fazer, haja vista que elas estão visando o melhor para mim, né? Para mim, para minha família, e eu ter outras possibilidades também, como eu falei para você, não só a possibilidade, né, do serviço braçal, mas também ter outras qualificações, outras habilidades para outras coisas. Então eu vi isso, né, como algo muito positivo, as pessoas acreditando em mim, sabe, me incentivando, dizendo, não, vai que você consegue, e me apoiando, pessoas até me ajudando mesmo. Por exemplo, o reverendo Emerson, eu sempre vou estar falando aqui dele. Pode falar, que ele é um cara sensacional. Não, é uma figura fora de série para mim, né? Então eu sou suspeito de falar. Mas o reverendo Emerson, ele chegou a falar para mim o seguinte, quando eu falei para ele, pastor, eu vou abandonar a escola, porque eu não estou dando conta, então assim, é muito cansativo para mim, eu não consigo render na minha produção, né, no meu trabalho, o que eu preciso por conta do desgaste, por conta da canseira. Ele chegou a falar para mim o seguinte, Genival, você pode estudar, se você tiver alguma queda algum prejuízo na sua renda, né, no seu ganho, então você me avisa que a igreja vai te ajudar com uma cesta básica, se for necessário até 2 cestas básicas por mês para você estudar. Então, se a igreja não te ajudar, eu te ajudo. Então, quer dizer, ele estava disposto a tirar do próprio bolso para me ajudar. Então, quando você analisa, né, uma proposta dessa, quando você analisa assim, uma disponibilidade dessa, então, o que eu poderia concluir? Não, o cara de fato quer me ajudar, ele não quer se aproveitar, o cara quer me ajudar para que eu possa continuar. E aí eu fui lutando, fui batalhando, fui buscando força. Teve situações, Felipe, na escola, que eu chegava na época da safra, né? Imagina, esse calor igual está agora, nessa época, agora mês de setembro, aqui em Rondonópolis. Fumaça, né? pegando fumaça. fogo. Agora você imagina, cortar cana num calor desse, você respirando a poeira ali, todo aquele carvão da cana e tudo mais. Então era muito cansativo mesmo. E quando eu chegava na escola à noite,
Várias vezes eu dormi na carteira da escola, eu debruçava ali em cima do braço e eu dormia. Então, teve professores que eles copiavam a matéria para mim. Então, para você ver o nível de incentivo, de apoio que eu tive, né? Então, o professor, quando terminava ali na última aula, eu até me emociono. Nas últimas aulas eu não aguentava, então o professor me acordava quando eu prestava atenção, ele estava tocando meu braço. Genival, terminou a aula, pode ir. Aí ele mostrava o caderno e falou, a sua matéria, a matéria que eu apliquei hoje está copiada no seu caderno, você estuda para a prova, tá? E aí eu fui vendo isso, né? Eu falei, não, eu tenho que dar o meu máximo, eu tenho que ir além. E graças a Deus, Deus deu graça e eu concluí o ensino médio. Quando cheguei no seminário foi outra dificuldade também, né? Porque eu fiz EJA e eu fiz provão também, eliminei algumas matérias, né, durante o ensino fundamental e ensino médio, para você ter uma ideia. Quando eu estava no 6º ano, a sala fechou, porque tinha poucos alunos, aí era o município, né, ensino fundamental, então era o município que é responsabilidade do município. Então, para contenção de gasto, e aí a Secretaria de Educação do município achou por bem fechar uma sala, e era a sala que eu estava. Aí eles fizeram o seguinte, tinham alguns alunos que eram menor de idade, eles transferiram para a tarde, e os alunos que eram maior idade, que era o meu caso e outros, eles fizeram um provão. Então eu fiz um provão. Ou seja, eu estava no 6º ano, não, no 7º ano. Então eu não estudei praticamente o 7º ano. Eu fiz um provão e passei e fui para o 8º ano. Quando eu chego no seminário, então todo esse material que eu deixei de ter, né, na minha formação base, me fez falta no seminário. Foi bastante difícil, assim, mas Deus deu graça também e eu consegui, o Senhor me deu vitória. E você já tinha passado por uma experiência com o Evangelho, né? Você já tinha participado ali de igrejas e tal, você já tinha participado, né, de vários cultos. Nesse momento você falou que você estava participando de uma outra congregação. E como que foi no seminário? Como é que foi esse conhecimento da Bíblia, o conhecimento de Deus? O que isso transformou dentro de você? Como que foi qual foi a transformação que o Genival entrou no seminário e saiu de lá? Então, qual que foi essa... voltando ao início, você falou da minha experiência em outras igrejas, né? Uhum. Eu comecei a minha caminhada cristã na Assembleia de Deus aos 14 anos, batizei. Aos 15 anos, né, caminhando ali para os 16 anos, eu me afastei da igreja. Fiquei um tempo afastado, fiquei em torno de 7 anos aproximadamente afastado da igreja. Depois que eu conheci minha esposa, nós passamos a morar juntos, que viemos para o Mato Grosso. Eu fui acolhido, né, por um pastor da igreja Casa da Bênção. E a igreja Casa da Bênção, ela tem um nome denominacional, né, que é Igreja Tabernáculo Evangelho de Jesus. Esse é o nome da igreja, né? E as siglas, né, a abreviação é ITEG. Só que ela foi apelidada com o passar do tempo de Casa da Bênção, porque os irmãos, os antepassados, né, da denominação, no momento da sua fundação, conta que havia muitas bênçãos, milagres, né, Deus operava, né, coisas maravilhosas na igreja, e aí ela foi denominada, batizaram, né, socialmente de Casa da Bênção. Casa da Bênção. Então ficou conhecida por Casa da Bênção, e aqui no Mato Grosso ela é conhecida assim. Então eu fui muito bem acolhido pelo pastor da igreja Casa da Bênção, lá em São Pedro da Cipa, e nós começamos a frequentar. Então eu frequentei um ano, né, antes de entrar em comunhão. Aí depois eu entrei em comunhão na igreja, eu fui recebido membro e caminhei mais um ano. Então ao todo fiquei 2 anos. Aí houve algumas situações, né, na igreja que me deixou constrangido. Eu estava ali procurando me restabelecer na caminhada cristã, e as situações que aconteceram me deixaram assim desanimado. Foi quando eu fiz uma visita na igreja presbiteriana, na congregação, né, da igreja presbiteriana lá em São Pedro da Cipa, e era um culto de domingo à noite. E quando eu acompanhei ali todo o procedimento litúrgico, né, toda a decorrência do culto, eu achei maravilhoso a forma como os irmãos que estavam à frente do trabalho conduziram o trabalho, né, com abertura, com momento de louvor, e aí a exposição da palavra. Então foi algo assim que me encantou, brilhou. Aí eu conversei com a minha esposa, né, eu gostei muito do culto, a forma como os irmãos conduzem o culto.
E por mim eu estou decidido a ficar aqui. Você que acha? Ele falou, eu também. Falei, bom, então vamos ficar. Aí nós combinamos e aí começamos. Em 2003, aí nós tivemos a experiência, começamos a congregar na Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando a Igreja Presbiteriana ela recebe membros de outras denominações, a Igreja Presbiteriana submete, né, esses membros a um discipulado, que é para ensinar, orientar como que a Igreja Presbiteriana, né, ela funciona, a sua estrutura, seus símbolos de fé, as doutrinas, né, que tem um entendimento, digamos assim, uma interpretação diferente de outras denominações. Então, tudo isso é ensinado para que o membro ele possa tomar conhecimento como que a igreja funciona, para ele assumir um compromisso, né, de ser membro da igreja depois que ele conhece o que é a igreja, o que ela espera desse membro também. Então, eu fiz o discipulado, aí fortaleceu mais ainda minhas convicções para permanecer. E aí eu decidi ser recebido membro, e aí eu fui, me tornei membro da Igreja Presbiteriana em 2003, por bondade e misericórdia de Deus, até hoje os irmãos estão me aceitando lá. E assim, eu não respeito os irmãos de todas as outras denominações, considero meus irmãos em Cristo, vamos morar no céu com Jesus, com certeza todos aqueles que declaram Jesus como seu Senhor e Salvador e tem a Bíblia, a palavra de Deus como regra de fé e prática, todos nós vamos morar no céu sim, mas assim, eu me sinto bem servindo ao Senhor na Igreja Presbiteriana. Então, agora seguindo para a parte do seminário, né? Posso continuar? Pode. Então, quando eu cheguei no seminário foi também bem difícil, né? Eu cheguei no seminário, inclusive teve pessoas, né, que considerou que eu não iria seguir adiante, não iria conseguir, porque a carga de estudo no nosso seminário é muito pesada, ela é muito intensa. Seminário integral. É integral, é aula de segunda a sexta, das 7 ao meio-dia. Então, quando eu cheguei no seminário e nós nos apresentamos, né, eu contei a minha história, envolvendo a minha formação, minha vida profissional, tudo mais. Então, teve alguém que considerou que eu seria um dos primeiros candidatos a desistir do curso, não iria dar conta. E de fato, acontece uma evasão, a desistência significativa, né, de pessoas que vão para o seminário e chegam no seminário, assim, desistem. Tem pessoas que desistem do terceiro ano. Rala 2 anos, 3 anos e desiste. Na minha época, da minha turma, né, desistiram 6 no primeiro semestre. Desistiram 5, melhor dizendo, perdão. Desistiram 5 e do restante que ficou, todos não formaram em 4 anos. Né? Então eu cheguei no seminário e tive essa dificuldade, mas eu estava lá, era para o tudo ou nada, né? Tipo assim, é tudo ou nada. E eu lembrei, mais uma vez, do que o reverendo Emerson, ele sempre me disse. Genival, no ministério, você deve usar suas habilidades, desenvolver suas habilidades, né, para o ministério, e tudo que você fizer, você tem que fazer com o mesmo empenho com que você fazia quando você levantava de manhã cedo e ia cortar cana, e passava o dia cortando cana, né? Então você tem que fazer com a mesma intensidade. Aí eu fui para o seminário com essa mentalidade, né, que ele deixou em mim, né? Ele plantou em mim, né? Então eu falei, eu vou para o seminário e eu vou até as últimas consequências. Então eu vou batalhar, vou lutar. E aí eu me espelhei em 2, quando eu cheguei no seminário, a turma, né, que estava na minha frente, então eu cheguei para começar o primeiro ano, é claro. Então no segundo ano tinha 2 senhores maduros já e também eram homens que vieram do campo. Eram lavradores, agricultores, que vieram do campo e eles tinham também suas dificuldades. E eu fui vendo eles caminhando, eles passaram algumas orientações para mim, algumas instruções, e eu me espelhei nesses 2 irmãos. Já eram pessoas maduras, que sabiam, né, o que queriam, e eu me espelhei neles. Né, eu falei, bom, menosprezando os irmãos, mas se os irmãos estão conseguindo, eu posso conseguir também, então eu vou lutar. E eu fui batalhando, foi muito difícil, mas Deus deu graça e consegui vencer. Você passou esses 4 anos lá no seminário e o que modificou na sua mente, assim? O que mais você... Porque com certeza foram várias coisas, várias fichas que devem ter caído, né? Durante esses 4 anos de seminário. Mas o que foi mais importante que virou a chave na sua mente? O que você fala assim, pô, isso daqui mudou o curso da minha vida? Ou não teve alguma coisa desse tipo? Teve sim. A palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é fantástica. E eu sempre fui
muito apaixonado por excelentes exposições bíblicas. E aí, quando eu falo excelentes exposições bíblicas, não quer dizer que seja os maiores pregadores, os melhores pregadores. Para mim, a pessoa mais simples que seja, mas se ela ler a Bíblia, ela conseguir, né, trazer algo da Bíblia ali para o meu conhecimento que agrega, então para mim não importa se é, né, o PhD em teologia, se é um irmão que dá aula na escola dominical, que passa a semana trabalhando na oficina, ou um vendedor, alguma coisa, mas ele se dedica e chega no domingo de manhã, ele dá uma boa aula na escola dominical. Então eu sempre fui admirado, sempre fui um admirador de uma boa exposição bíblica, né? E quando eu cheguei no seminário, então assim, eu fui tendo essa experiência, né, de mergulhar no texto bíblico, de me apropriar de ferramentas, de livro, de léxico, de dicionários, que me favorece ter uma amplitude, né, do entendimento do texto. Então, estudar o texto, né, o contexto histórico, tudo mais, fazer toda essa transposição. Então, eu sou muito apaixonado por pregação expositiva e eu procuro, dentro das minhas limitações, né, eu procuro sempre pregar textualmente, pregar expositivamente. Então, isso mudou e fortaleceu mais ainda as minhas convicções, esse meu desejo, né, de estudar a Bíblia, de conhecer na dependência do Espírito Santo do Senhor, que é quem nos ilumina, nos leva ao entendimento, mas nós temos que nos esforçar para ler, né? O Senhor Jesus, ele disse, examinai as Escrituras, porque são elas, né, quem testificam de mim. Então, nós devemos estudar na dependência do Espírito Santo. E quando nós fazemos isso com toda submissão, com todo temor e tremor, o Espírito Santo ele vai nos levando ao entendimento da palavra e transmitir isso, né, para as pessoas, né, para o público que o Senhor tem confiado a mim, quando tem oportunidade, dentro e fora da igreja, compartilhar essa palavra, né, procurando mostrar a glória de Deus, né, para os homens através daquilo que Ele revela para nós na sua palavra. Então isso fortaleceu ainda mais, e aí, assim, as minhas paixões com outras expectativas profissionais, qualquer outra coisa, foram ficando de fato em segundo, terceiro plano. E hoje, assim, se o Senhor não me quiser no ministério, eu vou procurar outra coisa para fazer. Mas se o Senhor quiser me usar, mesmo com as minhas limitações, eu continuar lutando, batalhando para fazer o meu melhor e continuar servindo ao Senhor. Você tinha outras aspirações, assim, quando você entrou no seminário, você tinha um pensamento, tipo, pô, eu queria, né, trabalhar com outra coisa, porque ali você já tinha começado, né, você, pô, terminou o ensino médio, né, já começou um outro trabalho, um trabalho que já trabalhava mais de forma intelectual, né, ali um semi-pastoreio, vamos dizer assim, né, numa congregação, já era mais lidar com pessoas e tal. Você começou a aspirar a outras coisas depois? Depois que eu entrei no ministério, não. Desde que eu comecei como evangelista, então assim, eu fui focando. Agora, eu tinha assim em mente, né? Eu estou aqui, o ministério é minha prioridade. Eu vou me esforçar para fazer o meu melhor, é minha prioridade. Eu vou abraçar, vestir a camisa e eu vou seguir em frente. Caso as portas se fechem, né? Se o Senhor não tiver essa proposta ministerial para mim, então aí eu vou lançar mão de outras atividades. Então assim, eu não falei para você, mas vou falar agora. Eu gosto muito de dirigir. E durante o tempo quando eu voltei a estudar, então eu voltei a estudar em 2005, 2006, final de 2007, aí eu tirei minha habilitação. Eu falei, não, eu tenho que tirar a habilitação. Eu gosto de dirigir, como é que fica, né? Eu gostava de dirigir, só que eu não tinha carro, né? Não tinha carro ainda. Eu falei, vou tirar a habilitação. Aí tirei a habilitação. E a minha intenção, durante o tempo que eu trabalhei na usina, mesmo eu estudando, quando eu voltei a estudar, a minha intenção eu não tinha intenção de fazer faculdade. A minha intenção era sair da lavoura e ser motorista. Então eu classifiquei a minha habilitação, depois eu tirei, classifiquei a habilitação para D, depois classifiquei para E, e a minha intenção era ser caminhoneiro, né? Inclusive, quando eu comecei a trabalhar como evangelista, o reverendo Emerson me chamou de volta, né, em 2013, quando eu voltei para São Pedro da Cipe e agora para trabalhar como evangelista, eu estava trabalhando no setor de transporte. Quando eu voltei para o Nordeste, eu não voltei mais cortar cana. Aí eu saí em 2010, isso foi um dos propósitos que eu fiz também. Depois que eu voltei a estudar, comecei a sonhar. Tirei a habilitação, então eu fiz um propósito comigo, não falei para ninguém. Eu pensei comigo, eu falei, eu vou fazer o máximo, me esforçar para eu cortar cana somente até os 30 anos de idade. Que era em 2010, né? Em junho de 2010, completei 30 anos. E aí em setembro de 2010, aí eu saí da usina, pedi demissão, eles me demitiram. E aí eu queria
de fato, trabalhar no setor de transporte. Aí eu fui para o Pernambuco e lá eu tive experiência, né? Quando eu vim em 2013 para trabalhar na congregação, eu estava trabalhando no setor de transporte, eu estava trabalhando Pô, em já era o seu sonho, então. Isso. E, assim, o ano 2012, né, eu trabalhei lá no ônibus, foi assim, um ano de realização para mim. Eu trabalhava assim com muito amor, porque é algo que eu gosto de fazer, né? Então foi uma renúncia vir para cá. Foi. Eu tava bem, ó, eu tinha minha casa própria lá, eu estava trabalhando na empresa de ônibus, assim, para você ter uma ideia, eu cheguei a um ponto de conquistar a confiança, né, do patrão e do meu encarregado, que quando eu precisava do ônibus, por exemplo, eu não tinha transporte na época, e lá a igreja que a gente congregava, a igreja presbiteriana, ela fica a 10 quilômetros na cidade vizinha, né? Na cidade que a gente morava não tinha. Ele liberava o ônibus para mim vir com a minha família congregar no domingo à noite. Ele falava para mim, Genival, quando lá onde eu morei, lá no Pernambuco, onde nós morávamos para a praia, né, para o mar, dá 50 quilômetros. Então, se eu quisesse pedir para ele o ônibus, eu só abastecia. Eu abastecia o ônibus, podia pegar a minha família e ir. Então, assim, eu desfrutava já estava desfrutando desse privilégio, dessa confiança, né, a forma como eu trabalhava, cuidava muito bem do ônibus e tal. E aí eu tive esse privilégio. Quando o pastor Hermes me fez a proposta, então eu estava nesse ambiente, né, eu estava assim, sendo um homem realizado. Mas o que pesou para mim não era tanto a realização profissional, era a questão da fé. Nesse tempo, tanto eu como a minha família, como eu foquei demais no trabalho, e o trabalho exigia, né, na época, a minha fé ela não estava sendo desenvolvida como deveria. Isso pesou. E aí as minhas filhas, chegando ali, né, a mais velha já estava ali, chegando aos 13 anos, 12, 13 anos, adolescência, as outras já estavam chegando perto também e tal. E aí isso foi pesando. Eu falei, não, eu tenho que voltar a priorizar e ter uma vida ativa na igreja com a minha família. E isso acabou pesando também para mim tomar a decisão. Quando a minha esposa falou que aceitava a proposta, aí eu fui caminhando para abrir mão da vida. Cara, eu tô passando justamente um processo. Na verdade, eu não tô passando esse processo, mas é algo parecido, porque chega uma hora onde a gente vai caminhando, tentando levar as duas coisas, né? Eu sei que não existe essa dicotomia, essa vida dupla assim no cristão. Mas chega uma hora que você tem que priorizar algumas coisas, né? Ou você prioriza a vida, ou você prioriza a fé, o evangelho, ou você prioriza os seus sonhos ali, o que você quer realizar, né? As suas vontades carnais. Como que você pensou? Qual que foi assim, o que você estava pensando quando você decidiu, quando você tomou essa decisão? Você pensou na sua vida, você pensou na sua família, você pensou, cara, que futuro que eu vou ter nisso daqui, ou como vai ser a minha renda? Qual foi a estratégia assim que você tirou para poder pensar nessa sua decisão, né? Nessa tomada de decisão que foi vir para cá? Felipe, a igreja presbiteriana, ela é uma igreja muito confiável quando se trata a relação, né, da igreja presbiteriana com os seus obreiros. Ela tem um zelo muito grande. E eu conhecendo esse zelo da igreja presbiteriana, né, com os seus obreiros, então isso me passou confiança. Me passou confiança e mais uma vez entra o fator da credibilidade, né? Tipo assim, o conselho, o pastor e o conselho da igreja estão depositando confiança em mim. Eles conhecem as minhas limitações, sabem que eu não tenho qualificação para assumir esse trabalho e fazer o trabalho como ele deve ser feito. Mas os irmãos estão acreditando em mim e estão, né, investindo. Aí mais uma vez entrou o fator, não depende de mim, então depende de mim e da minha família a gente fazer o nosso melhor. Então, se nós fizermos o nosso melhor, dentro das nossas condições, de maneira que o trabalho seja regularmente, né, aceito pela comunidade, pela congregação, então assim, tem tudo para caminhar, para as coisas fluírem, né? E aí eu tinha esse pensamento, então assim,
eu abracei a causa, vesti a camisa e eu falei, não, eu vou mergulhar de corpo e alma, minha prioridade vai ser isso. Como quando eu estava cortando cana, era a minha prioridade, porque eu tinha que trabalhar e trazer o sustento para minha família. Quando eu trabalhei no ônibus, era a minha prioridade atender as demandas, né, da empresa, digamos assim, né? Eu precisava do emprego, era uma função, na época, né, era uma posição concorrida por pessoas do meu nível, na época, né, que estava ali iniciando nessa atividade. Então, era um lugar que muitos queriam estar. Então, assim, eu abracei a causa, vesti a camisa da empresa, né, lá do ônibus e trabalhei com muita dedicação. Então, quando eu vim para o ministério, eu também procurei fazer isso. Mesmo com as minhas limitações, mesmo não tendo uma boa qualificação, uma qualificação acadêmica, mas eu fui fazendo aquilo que eu conseguia, sempre estudando, sempre procurando, né, entender e evoluindo. Então, assim, determinação. Então, eu tenho procurado fazer isso. O que eu estou fazendo aqui hoje? O que eu tenho que fazer aqui hoje? É isso que eu tenho que fazer? Então, eu abraço e vou fazer. E tratando-se do reino de Deus, né, se a gente parar para pensar o que o Senhor Jesus ele nos ensina a fazer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, então o Senhor ele não vai nos desamparar. Então, Felipe, Deus tem me honrado. Eu glorifico a Deus porque o Senhor ele tem me honrado, e eu digo para você, assim, as minhas decisões, juntamente com a minha esposa, né, ela me ajuda a tomar decisões que, assim, humanamente falando, são malucas. Para você ter uma ideia, quando nós saímos da usina aqui, claro que não foi uma proposta de ministério, né, da igreja, mas quando eu saí da usina, nós fomos embora, eu vendi a casa que eu tinha em São Pedro, comprei uma caminhoneta, uma S10, coloquei a família dentro e fomos embora. Essa caminhoneta me deu um monte de prejuízo, me deu um monte de problema, mas o olho grande, né? Saí do Nordeste, deixei a mulher para trás porque eu não conseguia trazer ela a princípio. E aí eu volto com a família, eu, a mulher, 3 filhas, montado numa caminhoneta no S10. Olha a vaidade, né? Então, assim, só que nós vendemos aqui e fomos para ficar. Quando nós voltamos para trabalhar na igreja, nós fizemos a mesma coisa. Eu fiz igual Eliseu, né? Eliseu, quando Elias chamou, ele matou os bois, né, que ele estava gradeando a terra, pegou os equipamentos ali, né, o arado, as carroças, queimou e assou a carne, deu para os funcionários dele ali, e ele foi embora, quebrou tudo. Então, basicamente, eu fiz algo parecido. Então, eu vendi a minha casa lá no Nordeste e eu sabia que, chegando aqui, eu não conseguiria converter essa casa numa nova casa aqui, comprar outra casa. Aí, nesse caso, eu iria ficar à disposição da igreja, morando, né, à disposição da igreja, com a ajuda do aluguel e tudo mais. Mas eu acreditei. A minha esposa acreditou junto comigo, eu falei, então vamos. Então nós acreditamos e assim Deus tem nos honrado. Deus tem nos honrado com essa decisão de nós nos lançarmos, né, ao dispor do Senhor para fazer o serviço dele, para fazer a obra dele. E aí também nós temos encontrado pessoas maravilhosas, né, como por exemplo, eu sou muito grato ao meu conselho, né, aos presbíteros da Igreja Presbiteriana Central de Rondonópolis, que tem também me dado essa credibilidade, tem acreditado, tem caminhado comigo, são homens de Deus, homens piedosos, que têm me ajudado a crescer também, nós estamos crescendo junto, né? E assim, os irmãos da igreja que apoiam, né, o trabalho, têm acreditado em nós, mesmo com as nossas limitações, a nossa simplicidade, a gente procura, né, fazer aquilo que está ao nosso alcance, mas a igreja tem nos abraçado e graças a Deus nós estamos caminhando. Então eu vejo, né, Deus honrando a nossa decisão de nos lançar a serviço do reino de Deus e Ele tem nos abençoado. Glória a Deus. Entrando um pouquinho, né, agora mais dentro do contexto bíblico e tal, você falou que gosta de uma exposição muito bem feita, né? O que seria essa exposição bem feita, assim, sendo um pouco mais categórico, né? Pegar o texto, né? Como que você montaria uma exposição bem feita, assim? Qual que seria a sua dinâmica nessa montagem? Explica um pouco pra gente. A minha dinâmica, né? Eu procuro sempre trabalhar textualmente. Então, eu leio o texto e ali eu procuro extrair a ideia central, a ideia primária ali que o texto está expondo, e a partir desse
texto, desse tema central, então extrai ali um tema, e desse tema eu divido ali as subdivisões que, para não fazer algo assim diretão, mas para dar ali mais ou menos algumas pausas, né, os interregnos ali entre uma argumentação e outra, e eu vou fazendo ali, então meus sermões sempre são pontuais, né, tem um tema, faço uma breve introdução, e aí o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, aí faço uma conclusão e faço uma aplicação. Né, eu procuro fazer uma aplicação que é para a nossa realidade hoje. Então, assim, eu trabalho bastante, tenho comentários, então eu trabalho com comentários, né? Pesquiso alguns textos, algumas palavras que não é muito familiar nossa, e palavras assim que eu entendo que são bem importantes para ser abordada dentro do texto. Aí eu vou lá no texto chamado texto original, né? Que mas é original no sentido da língua original que foi escrita, né? Então eu vou lá no texto grego, no texto hebraico, e aí pego o léxico, pego um dicionário e eu vou extrair ali o conceito daquela palavra no entendimento, né, naquela época dos estudiosos, né, as definições linguísticas, gramatical, e aí eu faço ali alguma observação, meus irmãos, esse texto está dizendo isso. Então eu procuro sempre trabalhar, porque esse é um gosto pessoal meu, e eu penso que assim, as pessoas gostam de ouvir assim também, talvez eu esteja equivocado. Então eu gosto, como eu falei para você, eu gosto de ver a pessoa pegar o texto e ele expor o texto, né? Expor aquilo que o texto está falando. Eu tenho dificuldade, ou melhor, a pessoa, ela não, o expositor, o orador, ele não consegue ganhar muito a minha atenção quando ele lê um texto, por exemplo, ele sai visitando um texto bíblico, ele lê o texto aqui no Salmo, ele vai lá no Apocalipse, não é que não pode fazer. Mas quando faz isso de uma forma muito desorganizada, a pessoa perde a minha atenção. Então, assim, eu gosto de que, quando comenta um texto, fora do texto que leu, seja algo que venha agregar ali, olha, tal texto, tal, nós lemos essa situação dessa forma. Então, eu procuro trabalhar sempre. Mais como ilustrações ali, né, num ponto específico. Exatamente, para reforçar aquilo que eu estou dizendo, mas sempre voltando para o texto que eu li. Como pregador também, eu acredito que é importante identificar um pouco dos problemas ali daquela comunidade, né? Porque, por exemplo, é uma comunidade de pessoas idosas, 60 anos e tal, você não vai expor algo a respeito de... por exemplo, problemas de puberdade, né? Algumas coisas que tem ali na adolescência e tal. Como você identifica hoje, como você olha para a nossa sociedade? Lógico, tem ali, a sua congregação tem 150, quase 200 pessoas que congregam com você, mas como você identifica hoje um pouco esse nosso contexto, né, das pessoas daqui da nossa região? Como você olha no seu trabalho como pastor, como que você identifica ali qual que é o problema que a gente está mais sofrendo, o que a gente está mais patinando assim, na sociedade de Rondonópolis, assim? O que você identifica? Felipe, assim, a minha experiência é difícil. Claro que vai ser dentro do contexto seu ali, né? Mas... digamos que é um sinal, um ponto de partida, né, para a gente pensar o que pode ser a sociedade. Então, assim, a leitura que eu faço, né, da minha comunidade, da comunidade onde eu estou, é que essa dinâmica do imediatismo, né, isso tem afetado muito as pessoas a ter uma vida de comprometimento, pensando isso a nível da fé. Então, o imediatismo, essa correria, então, conquistar as coisas, né, conquistar algo que isso é bom, é benéfico. Eu sempre falo para os irmãos na igreja, né, quando eu falo dessa questão de riqueza, de pobreza, então eu procuro sempre esclarecer para os irmãos, não é porque eu vim de uma situação bem difícil, eu passei fome, cheguei a passar fome, né? A minha mãe, ela chegou, ocasião dela ir para a porta do supermercado, pedir alguma coisa para o dono do supermercado para a gente comer. Eu cheguei a trabalhar diárias, o dia todo, trabalhar em troca da comida, para não passar fome. Então, eu trabalho, mas eu tenho a comida. Quando eu voltava para casa, eu levava ali alguma coisa, né, uma mandioca, uma abóbora, um milho, que as pessoas não davam. Isso era na roça, né?
Então, assim, teve toda essa dificuldade. Então, quando eu falo sobre isso na igreja, eu procuro deixar bem claro para a igreja que não é por isso que eu prego a miserabilidade. Não, irmão, você para ser crente, você para ter fé, você tem que ter o mínimo do mínimo. Não, não é isso. Eu falo para os irmãos, se eu tivesse, por exemplo, lá em Copacabana, um prédio daqueles prédios mais altos lá, se fosse meu, e se fosse para a glória de Deus, amém. Agora, se não for para a glória de Deus, que Deus não me deixe ter. Então eu falo para os irmãos, independente da quantidade, né, que o Senhor vier a lhe dar, o Senhor vier a lhe conceder, né, que você tenha para o seu sustento, com foco, com tranquilidade, então desfrute isso para a glória do Senhor. Agora, não coloque essas coisas, né, acima do Senhor, ao ponto de você comprometer a sua fé, comprometer o seu compromisso com o Senhor, em troco, né, das coisas materiais que tudo vão ficar aqui. O apóstolo Paulo ele diz que se a esperança do homem se limita apenas às coisas desse mundo, ele é o mais infeliz, o mais miserável, né, de todos os homens. Então, assim, o que Deus nos dá aqui é lucro, mas o principal propósito mesmo é nós viver para a glória do Senhor. Então, tudo que nós fizermos, né, nós fazemos para a glória do Senhor. Então, não sei se isso responde a sua pergunta, mas a experiência que eu tenho é essa, a dificuldade que eu tenho é essa, é o imediatismo, né, as pessoas serem muito imediatas e assim, ter essa dificuldade de firmar compromisso a longo prazo, a nível da fé, de assumir compromisso, assumir responsabilidade. E com relação à questão das dificuldades particulares, né, de grupos particulares, como você falou, a gente procura trabalhar isso em grupos na igreja. Né? Em que sentido? Nós temos as nossas sociedades, né, por faixas etárias, como eu falei para você. Então tem o grupo das crianças, que é o CP, tem os adolescentes, que é a UPA, temos a mocidade, que é o MP, temos a SAF, que é o grupo das senhoras, temos a UPH, que é o grupo dos homens. Nós temos o grupo de encontro de casais na nossa igreja. Então a gente procura, em cada ambiente desse, procuramos trabalhar pontos específicos que diz respeito a essa faixa etária, a esse grupo, entende? Então a gente procura trabalhar atendendo ali. Temos nossa escola dominical. Na nossa escola dominical, nós temos divisões de classe, né, no domingo de manhã. Então tem as crianças, tem o berçário, tem as crianças menores, crianças maiores, tem os pré-adolescentes, tem os adolescentes, tem os jovens, né, que os jovens vai de 18 a 30 anos, e aí de 31 anos para frente, aí já fica na classe dos adultos ali. Então a gente procura trabalhar também temas, né, próprios para cada uma dessas faixas etárias. É importante pensar nessas coisas, porque daí às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, né? Às vezes a gente está preso ali, tanto na nossa... A gente fica preso na nossa bolha e acha que... eu falo isso porque eu vivo... Às vezes eu vivo isso. Eu tô lá na empresa, trabalhando e tal, aí ele tem um problema específico ali daquela situação. E aí eu fico tão matutando em cima daquilo que eu acho que todo mundo está vivendo aquele mesmo problema. Né? E não, porque tem diversos outros grupos e eu preciso, como alguém que... Pô, eu quero atingir essas pessoas, né? O Espírito Santo já falou para mim, cara, tem que atingir determinado grupo. Eu preciso entender qual que é o contexto de vida daquelas pessoas, né? Para poder atingir aquele problema específico. E como pregador que lida com diversos grupos, né? Dentro da igreja tem empresário, tem prestador de serviço, tem pessoas que, né, trabalham em casa, domésticas, e são problemas variados, né? São diversas... não tem ali o que tem o que incomoda um é diferente do que incomoda outro, e tem que ter essa habilidade, né, em falar e expor, porque você falou que toda exposição, ela no final ali você tenta colocar alguma coisa prática para a pessoa viver na vida prática dela, né? Sim. E como que encaixa isso em todos os níveis em todas as problemáticas. É muito difícil, mas fazendo esse trabalho separado é importante. Esse é um desafio, né? Porque nós, como pregadores, expositores, nós podemos cair em uma tentação de olharmos muito para os problemas presentes, e nós lemos a Bíblia e já damos um salto, né, gigantesco, né, da leitura da Bíblia e
aplicamos, às vezes, até equivocadamente, corremos o risco de aplicar equivocadamente textos bíblicos, né, para situações que não cabem, ou dizer ali para a comunidade aquilo que o texto não está dizendo. Então, qual que é o nosso desafio? Ser fiel às Escrituras e preocupar-se com as necessidades, né, da comunidade. Então, é ler o texto, fazer a interpretação do seu contexto e fazer a transposição para a nossa realidade e a aplicação. Então, o que isso requer de nós hoje, né? Por exemplo, o sermão que eu vou pregar amanhã, permitindo Deus, né, que eu esteja de pé amanhã em condições de pregar, eu vou pregar uma nova série, durante esse restante de ano, eu vou pregar uma nova série, que é Chamados à Proclamação. Então, esse ano nós trabalhamos 3 temas anual, né, durante o ano, domingo à noite, a pregação domingo à noite. Então, marcas essenciais da Igreja de Cristo. Então, primeiro, o chamado à santificação, eu trabalhei os primeiros 4 meses do ano. Aí, os outros 4 meses, eu trabalhei chamados à santificação, né? E agora eu vou pregar chamados à proclamação. Então, conclamar a igreja a ter uma vida ativa fora das 4 paredes, no sentido de pregar o evangelho. Então, com o colega de trabalho, missional, na escola, né? Na faculdade, exatamente. Então, aproveitar as oportunidades. Não é ter aquela postura de sair gritando a todo custo e essa coisa, não. É aproveitar. O Senhor, ele abre portas e ele vai preparar as oportunidades, né, para conversar, no intervalo da escola, no intervalo do trabalho, na volta para casa. Há várias situações que o Senhor, ele nos permite claramente a gente expor o evangelho de uma forma sensata, de uma forma sábia. O evangelismo, pessoal, Felipe, assim, eu entendo, né, como algo muito eficiente, ao invés do evangelismo em massa. Então nós fazemos, né? Por exemplo, um trabalho evangelístico na Praça Brasil. Colocamos ali uma caixa de som, talvez até um carro de som, colocamos ali, nós pregamos e cantamos e tudo mais. Mas o olhar, o conversar, né, pessoalmente, você ter uma conversa mesmo e orientar a pessoa é bem mais diferente. Então, tipo assim, ir na casa da pessoa, conversar com ela, ou alguém que você está caminhando ali no trabalho, desenvolver uma amizade, falar do amor de Deus para essa pessoa é muito importante. Então, o nosso tema é falar sobre isso. E o texto que eu vou pregar amanhã, querendo Deus, né, permitindo o Senhor, eu vou pregar sobre aquele texto de Naamã. É um texto muito conhecido, né? Quando Naamã ele foi até Jerusalém para ser curado de lepra pelo profeta Eliseu. Mas antes, houve ali a ação de uma menina que era escrava, né? Eu creio que os irmãos conhecem o texto. A menina que era escrava foi levada cativa, né, para a Síria, do povo de Israel, foi levada para a Síria, e lá na Síria ela foi parar na casa de Potifar, na casa de Naamã, para servir, né, a mulher de Naamã. E quando ela viu, a menina viu o drama de Naamã, ali ele definhando, né, com a lepra dele e tudo mais, então a menina, ela falou para a senhora dela, né, se o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele seria curado. E isso despertou a curiosidade de Naamã, porque possivelmente ele já havia buscado, né, vários outros meios tentando, né, alcançar a cura. E não tinha alcançado ainda, então para ele era mais uma opção que, se havia a esperança, ele queria correr atrás, ele correu atrás. Então a menina, ela fez o quê? Ela fez um anúncio, ela fez uma divulgação. Divulgação de quê? Do que Deus podia fazer na vida dele através do profeta, que era o profeta Eliseu. Então eu vou pregar amanhã sobre esse texto. Então, falar sobre, né, a importância da proclamação, indicando o caminho da salvação em Jesus. Quantas vezes, né, a gente vê pessoas que tem lá seus... Chega para nós com problemas e tal, em vez da gente falar da solução que nós conhecemos, a gente acaba entrando dentro do problema e gerando aquela bola de neve. Tô com dor de cabeça. Cara, eu tô com mais. Você imagina o quanto dormi essa noite e tal. Virou uma disputa de quem tem mais problema. Virou uma disputa de quem é mais miserável, né? Mas, e aí a gente tem essa possibilidade de falar do amor de Deus, falar da cura, né? Falar do que... que pode mudar a situação, pode mudar a realidade daquela pessoa, e às vezes a gente acaba não
esquecendo da palavra, esquecendo de Jesus e entrando no problema, né? É verdade. Se você me permite, eu voltar aqui a essa questão da menina lá, né, que nem fala o nome dela lá no texto, né, e também em outro lugar eu desconheço, né, se a Bíblia fala o nome dessa menina em algum outro lugar, não é do meu conhecimento. Mas o que acontece? Aquela menina, ela estava em um contexto que ela tinha toda a razão do mundo para ser uma menina angustiada, amargurada, desejar o mal de Naamã, né? Ela tinha todas as motivações. E é interessante porque o texto bíblico, né, fala, na nossa tradução, pelo menos a nossa tradução que nós utilizamos, fala que era uma menina. No texto hebraico, fala que ela era uma menina pequena. Então a expressão lá, ela era uma nará katuná. Nará quer dizer menina do sexo feminino e katuná quer dizer pequena. Então, o texto mostra o substantivo, o sujeito, né, que é a menina, e mostra também o adjetivo qualificador dela. Então, ela era pequena. E também, consequentemente, para Naamã, diz que ele era um Ish Gadol. Né? Ish quer dizer homem, hebraico, e Gadol quer dizer grande. Ou seja, ele era um grande homem no sentido de importância, de reconhecimento. Então, o que acontece? Aquela menina tinha todas as motivações, exatamente para fazer isso que você mencionou, né? De reclamar. Não, ele me trouxe aqui, eu estou aqui escravizada, eu estou fora da minha família, estou num lugar estranho, num lugar diferente, não sei. Aqui eles só querem aproveitar o meu trabalho e talvez outras coisas mais. O que ela podia estar pensando também é, tipo assim, isso aí é obra de Deus na vida dele. Isso daí é porque ele foi assim comigo, isso aí Yahvé pesando a mão, né? Deus de Israel está pesando a mão. Mas ela disse, ele seria curado. Então aquela mulher teve compaixão, mesmo ela tendo motivo para ser uma pessoa amargurada e desejar a vingança, né, que morresse o Naamã, mas ela queria a transformação de vida. E de fato acontece, a conversão de Naamã é maravilhosa. No final do capítulo 5, né, segundo livro dos Reis, conta a história de Naamã, da conversão dele. É uma conversão brilhante, maravilhosa. A expressão e é interessante também que às vezes a gente até faz, né, isso e tal, fala do evangelho e aí, né, gera em nós aquele sentimento de uma descarga dopaminérgica na nossa mente que, né, gera aquele sentimento bom, só que aí a gente espera sempre um reconhecimento que eu não lembro do final desse texto, mas ela não teve nem o nome reconhecido na Bíblia, né? Não teve nenhum nome reconhecido na Bíblia. E aí a gente faz isso, mas esperando um reconhecimento às vezes. Naamã, ele confessa, né? Porque ele diz, olha, em toda a terra não há Deus como Deus de Israel. E ele chegou ao ponto de, ele tentou oferecer, ele ofereceu, né, honrarias, né, e coisas valiosas, né, ouro, prata, vestes festivais, né, vestes finíssimas, né, para Eliseu por conta da cura que ele recebeu. Então Eliseu falou, não vou receber, porque não era uma questão de compra e venda ali, né, era uma obra de Deus na vida dele, na vida de Naamã. E o que ele precisava era reconhecer o Senhor, né? Reconhecer Yahvé, né? O Deus de Israel, o Deus Criador, o Deus Salvador, como o único Deus. E Naamã, então, ele reconhece isso. E ele falou para Eliseu, então permita-me, já que você não quer receber, né, o ouro, a prata que eu estou te oferecendo, permita-me eu levar a quantidade de terra, né, a carga de um mulo, de um burro, um jumento ali na época, né, levar uma quantidade de terra, uma porção de terra, para que quando eu fizer a minha devoção ao Senhor, que no caso a Yahvé, eu não dobro os meus joelhos na terra lá da Síria, que ele considerava imunda, mas que eu possa colocar a terra em cima da terra de Israel. Então entra essa questão do amuleto, achar que, né, a terra, o local, o objeto, isso vai fazer diferença, mas não era. Era o coração dele tinha que estar em conexão, né? E ele faz uma petição, eu falo aqui, o Senhor, no caso a palavra Senhor com as letras maiúsculas, né, que aparece lá no texto, é Yahvé, é o Deus Salvador, né, o Deus Todo-Poderoso. E aí ele fala assim, ó, que o Senhor, ou que Yahvé me perdoe quando eu tiver que entrar no templo, né, pagão, se não me falha, não me recordo agora, acho que é Rimon, parece. Eu não estou lembrado agora, os irmãos me perdoem aí o nome do Deus, mas parece que era o Deus Rimon, que era adorado na Síria na época, e o chefe maior de Naamã, ele adorava esse Deus, né?
esse Deus pagão. Então, quando ele entrava lá, junto com o chefe dele, Naamã entrava, então ele falou que o Senhor me perdoe, porque ele se escora em mim para adorar o Deus dele. Então, ele, como um subordinado, né, alguém que fazia parte ali da cúpula, né, dos maiorais da nação, e ele estava junto com o superior dele, ele faz essa petição, né, que o Senhor, que Yahvé me perdoe quando eu tiver que entrar no templo, e ali o meu Senhor se escorar em mim, às vezes até me curvar diante dele, né, mas o meu coração não está curvado diante daquele Deus, eu faço por causa, né, do meu Senhor ali, e apoia ele. Então é interessante, mas a conversão de Naamã acontece através do trabalho de uma menina, né, que não estava buscando status, não estava buscando ali a glória, mas ela simplesmente anunciou a glória de Deus e Deus foi reconhecido, teve sua glória reconhecida por Naamã. Que benção, glória a Deus. A gente está finalizando o nosso papo, já deu quase mais de 1 hora aí de podcast, mas a gente sempre gosta de trazer para o final algo que o Espírito Santo tem borbulhado no seu coração. O que ele tem ministrado em você nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nessa última estação. O que o Senhor tem ministrado dentro do seu coração para que você possa tocar essa geração, tocar, né, as pessoas à sua volta. O que ele tem trabalhado na sua vida. Você compartilhar com a gente, né, para que nós possamos colaborar na renovação da mente da nossa geração. Amém. Felipe e aos amados irmãos e todos os telespectadores, tem um texto, a palavra do Senhor, é claro que toda a palavra do Senhor, toda a Bíblia, né, ela é comparavelmente valiosa, mas tem alguns textos que eles falam, né, mais precisamente algumas experiências, fala conosco mediante algumas experiências que nós passamos. E diante dessa trajetória que eu compartilhei com você e compartilhando com os irmãos que estão nos ouvindo, né? Diante de tudo isso, eu tenho visto a mão do Senhor me guiando e me conduzindo. Então, a conclusão que eu chego é o que diz o Salmo de número 40, versículo 4. O salmista Davi, ele diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Todos nós, é claro que queremos ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Então vamos pensar que uma pessoa bem-sucedida é como uma pessoa que alcança sucesso, que alcança as suas metas ou chega próximo disso e tem uma vida tranquila. Mas nenhum lugar, Felipe e irmãos, no meu entendimento, nenhum lugar é mais bem-sucedido para o homem do que ele estar no centro da vontade de Deus. Para fazer aquilo que o Senhor quer que ele faça, aonde ele quer, né, que você esteja. Então, e aí quando eu digo isso, eu não me refiro só à questão do ministério pastoral. Não é porque eu estou hoje servindo ao Senhor no ministério pastoral que eu digo isso e todos têm que ser pastor, pastora, um presbítero, um líder na igreja. Não, não é isso. O que eu quero dizer é, tudo que nós fizermos, né, nós fazermos com esse entendimento de que nós estamos fazendo para a glória de Deus. Então, quando o salmista diz assim, que é bem-aventurado, a palavra bem-aventurado também ela pode ser traduzida como altamente favorecido, né? Ou algumas traduções quer dizer que bem-aventurado aqui é mais do que feliz, né? Ou feliz numa proporção gigantesca. Então, na tradução aparece bem-aventurado. Então, quando ele diz assim, que é bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, então o que é um arrogante? Um arrogante é uma pessoa que ela não reconhece o auxílio de outras pessoas, a dinâmica, né, de que Deus, o próprio Deus usa, como nós falávamos lá no início, né, antes da gravação, sobre o fato de Deus ter nos criado, né, de forma interdependente. Então, independente da posição que nós ocupamos, seja o pastor, seja o empresário, seja o funcionário, todos nós dependemos um do outro. Por exemplo, não foi você que fez essa caneca, foi? Não foi os irmãos que estão gravando que fizeram essas câmeras, foram? Não foram eles. Então foram alguém que nós não sabemos quem fez, nós não sabemos quem transportou para chegar até aqui, mas hoje nós temos todos esses equipamentos. Então são pessoas que são bênção na nossa vida e Deus, através dessas pessoas, Ele nos abençoa. Então o arrogante, ele não reconhece isso. O arrogante, ele vai sempre desmerecer o outro, e principalmente se
está em um patamar, digamos assim, considerado inferior, né? Seja no conhecimento, seja socialmente, seja financeiramente. Então, arrogante, ele faz isso, ele não reconhece o valor de ninguém. E se nós quisermos ser bem-sucedidos, devemos nos colocar no centro da vontade de Deus e reconhecer a importância da pessoa que faz a limpeza na nossa rua, da pessoa que limpa os esgotos da cidade, do entregador que entrega, né, as nossas encomendas, né, quando nós compramos nossas compras, o rapaz trabalha na internet. Então, assim, todos têm o seu valor para fazer, que faz com que toda essa máquina, né, essa engrenagem de uma sociedade, ela gire da forma como gira. Né? E aí, quando ele diz assim que também, né, bem-aventurado aqueles que não são afeiçoados à mentira. Então, o mentiroso, ele é o oposto do arrogante. O arrogante é aquele indivíduo que ele tenta se sobressair com a sua arrogância, achando que ele não depende de ninguém. Então, ele está disposto a humilhar, a maltratar tudo e todos, porque ele é o cara, né? Ele se sente o cara. Já o afeiçoado à mentira, quando é que normalmente uma pessoa ela entende que é necessário ela mentir? Quando ela não consegue alcançar, né, alguma meta, e às vezes ela precisa colocar, né, em algum documento uma informação que não é verdadeira, ou às vezes ela faz algo que vai trazer uma consequência para ela, mas ela mente, que muitos dizem que é a mentirinha santa, que eu não creio na mentirinha santa, né? E aí ela mente ali uma mentirinha santa para tentar se livrar das consequências do ato dela. Ela não assume, não, eu errei, eu fiz isso, mas eu não vou fazer mais, eu quero consertar, eu quero reparar o erro. Então, o mentiroso é aquele que ele se sente tão incompetente que ele mente para tentar maquiar, apresentar um status, uma posição, né, uma importância que ele não tem. Então, ele está tentando oferecer, apresentar aquilo que ele não tem. Então, o mentiroso é o que, né, não confia nem nele mesmo. E o arrogante é aquele que confia demais. Né? Então, você vê aqui esses dois extremos, o salmista diz. Então, entre essas duas situações aqui, o bem-aventurado não é o arrogante nem o mentiroso, mas o bem-aventurado é o que deposita a sua confiança no Senhor, se lança no centro da vontade de Deus e aonde você estiver, é um motorista, é um cortador de cana, é um entregador, é um empresário bem-sucedido, né, independente da área que for, é um professor. Então, o que você fizer, se estiver no centro da vontade de Deus, você está fazendo para a glória de Deus, é instrumento, né, para mudar a vida de pessoas. Então, hoje eu tenho a minha vida mudada, primeiro pela providência de Deus e por toda uma estrutura de pessoas. Então, louvo a Deus pela vida do meu grande mestre, meu grande mentor, o reverendo Emerson, mais uma vez. Meu abraço, meu carinho, minha admiração, vai ser para sempre meu pastorzão. E as igrejas, né, por onde eu tenho passado, que tem me abraçado. Então, a minha formação, por exemplo, foi custeada pela igreja. Né? A igreja de Jaciara, a igreja presbiteriana de Jaciara, e o nosso presbitério, que é a nossa sede regional. Então, foram os irmãos que me bancaram juntamente com a minha família no seminário. Por isso que eu concluí o curso em 4 anos, porque eu fui exclusivamente para estudar. Então, a igreja pagou meu curso, pagou meu aluguel e pagava o meu sustento, né, para mim e para minha família. Então, louvo a Deus por isso. Então, existe toda uma estrutura. Então, hoje, quando eu disse para você, né, que quando eu recebi o convite para abrir mão da minha vida profissional secular e abraçar o ministério, quando eu disse para você, né, que a igreja presbiteriana, ela tem esse cuidado com os seus obreiros, então isso passou tranquilidade para mim. Então, esse foi um dos pontos, né, de partida, e confiar, é claro, né, na providência de Deus, e o mais eu falei, agora eu tenho que dar os meus pulos, né, como diz a linguagem bem simples, tenho que dar os meus pulos aqui e fazer a minha parte. E tem sido isso. E Deus tem me honrado, estou feliz com o Senhor, sou um homem realizado no Senhor, e eu desejo que o Senhor continue me agraciando, né, com a oportunidade de continuar me alegrando sempre, fazendo aquilo que agrada ao Senhor e que é benéfico, né, para a fé dos meus irmãos. Glória a Deus. Cara, que história, que testemunho, que palavra, né? Bem-aventurado, homem que deposita sua confiança no Senhor, né? Não se afeiçoa com a mentira e nem é arrogante. Glória a Deus. Cara, por aqui nós ficamos, né? Finalizando mais um Fundamental Podcast, né? Nós estamos aí quase completando um ano de trabalho aqui, já vários homens de Deus, né, sentaram aqui conosco, já conversamos sobre a palavra, e isso me deixa muito feliz, né, por ver
Deus nos usando, Deus trabalhando dessa forma, né, com toda essa estrutura. Aqui a gente fica só aparecendo, né, mas tem várias pessoas atrás que fazem isso rodar, isso girar. E eu louvo a Deus por cada pessoa. Muito obrigado por você que tem nos assistido, tem nos acompanhado. Isso aqui nós não fazemos para nós mesmos, né? Isso aqui é justamente para que a gente possa incentivar mais pessoas a fazerem, né? Para que mais pessoas possam usar das suas redes sociais, usar da capacidade de alcance que tem uma rede social para poder promover a verdade, promover o evangelho. E aqui nós estamos. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a todos por ter nos colaborado com a gente. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Glória a Deus.